Nós vamos dar continuidade hoje na exposição, no livro de Gênesis, e hoje também numa história bastante conhecida, que é a Torre de Babel. E eu convido para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 a 9, Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Nós estamos num momento de transição muito importante aqui do povo de Deus, porque antes, de Gênesis até Gênesis capítulos 8 e 9, nós estamos vendo ali a história que vem de Noé. Nós vimos no último domingo sobre o dilúvio, a maldade que havia crescido na terra, e aí Deus então manda um dilúvio, porém ele derrama graça em todo esse juízo que ele traz. Mas a gente pode ver a mão poderosa de Deus ali, quando ele salva uma família, e aí o capítulo 10 vem mostrar para nós o que é a descendência de toda essa família. Perceba então, que no capítulo 9 nós temos aqui a condenação e o juízo que Deus traz sobre uma nação, por causa dos seus pecados. Capítulo 10 está falando a descendência de Noé, que ele tinha 3 filhos, e eu até ensinei um negócio aqui sem graça para vocês, né? Você nunca mais esqueceu o nome dos filhos de Noé, você lembra? Sem pão e café, né? Sem Cão e Jafé, o nome deles. E aí o capítulo 10 vem então trazer toda a descendência deles. Só que no capítulo 11, a gente tem um povo aqui que era descendente. Nós temos lá os descendentes de Sem, de onde vem Abraão, vem toda essa história depois no capítulo 12. Mas os outros dois começaram a dar uma certa canseira ali para o seu pai, ali, para a história do povo de Deus. E é onde a gente vê essa história. E parece, gente, que não adianta quando Deus manda juízo, porque passa um tempo, o povo está fazendo quase tudo a mesma coisa. E agora eles estavam querendo construir um monumento para eles. E tem algumas coisas que chamam muito a nossa atenção aqui. Provavelmente você já ouviu falar a respeito dessa história da Torre de Babel, a confusão das línguas. Mas isso aqui, nós vamos perceber que mesmo em meio ao juízo de Deus, a graça, a bondade dele se manifestando aqui em toda essa história. E isso é interessante, capítulo 11, é interessante para nós, porque ela vai expor o coração daquelas pessoas que estavam querendo construir esses monumentos, uma cidade, uma torre. E esse texto também vai expor o nosso coração diante dos monumentos que nós queremos edificar para nós mesmos. Porque quando a gente sai da ideia de que existe um Deus e toda a glória deve ser dada a Ele, nós vamos nos ver no papel dessas pessoas aqui da mesma forma, correndo atrás de coisas que talvez a gente vai ver o sábio dizendo para nós, no Eclesiastes: gente, tudo isso é correr atrás do vento. Tudo que há debaixo do sol, vocês estão correndo atrás de tudo isso, mas no final é só canseira, são coisas que passam. E ele nos ensina então, no final de Eclesiastes: olha para cima do sol, acima do que nós estamos vendo aqui, olha para o céu,
então você vai encontrar esperança. E é exatamente isso que o texto do capítulo 11 aqui vem mostrar para nós. Que tudo isso que nós estamos a pegar, esses monumentos e construções e tanta coisa que a gente está correndo atrás, talvez isso só revele aquilo que está no nosso coração de mais podre e mais sujo que existe, por melhores que sejam as nossas intenções. Mas se Deus não está à frente de tudo isso, sem vão, tudo isso é fútil, o que a gente está fazendo aqui. Afinal de contas, se o Senhor não edificar a casa, você sabe o resto, não sabe? Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente já aprendeu isso aqui antes, gente falando, salmistas falando para nós a respeito dessa história. Mas então, nesse episódio aqui, eu quero que você saia daqui entendendo que tudo que nós fazemos e somos, Deus precisa estar à frente de tudo isso. Afinal de contas, nós somos o povo dele, nós somos a igreja dele, nós somos chamados para isso, para a glória dele. E o grande problema, assim como esse povo, muitas vezes nós nos vemos querendo trazer a glória para nós mesmos. Mas vamos lá, o que nós podemos ver então aqui? Como eu disse para vocês, nós estamos numa transição. Esse aqui é o capítulo finalzinho do capítulo 10, que ele tem uma sequência, capítulo 10 vai até o 11, nesse versículo que nós lemos, e daqui para frente ele traz a história de Abraão, e nós vamos ver a grande diferença que existiu entre esse povo e o chamado de Deus a Abraão. Mas lembre-se, nós estamos falando aí dos nossos heróis da fé, gente aqui que é muito conhecida, entre Noé, dilúvio, agora toda a nação, capítulo 10 vai falar isso para nós, agora o povo se espalha, eles começam a produzir lá, a multiplicar, encher a terra, e passa um tempo, nós temos esse problema aqui da Torre de Babel, e logo em seguida Abraão é chamado, e aí percorre todo o histórico bíblico também. Então, diante disso daqui, o que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, que o orgulho, ele precede a ruína. Talvez você ouviu falar sobre isso também, certo? Ensinamento bíblico, falando que o orgulho, ele sempre vai preceder a ruína. E quando nós estamos vendo isso aqui, o versículo 1, ele é a chave para nós entendermos essa história aqui. Que ele diz, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. E existem duas interpretações para esse uma só língua aqui, é que de fato existia só uma única língua falada por todo o globo, que o povo se espalhou, ou eram pequenos dialetos, mesmo que não se falasse uma única língua, porque o povo havia se espalhado, mas eram dialetos que todo mundo podia se entender. De alguma forma, o que eu falava, o meu irmão lá, meu parente lá, que morava do outro lado do Oriente, ele vinha para cá, a gente conversava e a gente entendia de alguma forma, mesmo que existissem variações linguísticas. Talvez nós estamos falando aí desses regionalismos que nós temos no nosso país, talvez seja alguma coisa assim, em algum sentido é isso, mas eles entendiam, era uma só língua, um só povo. E aí, gente, qual que é o problema de construir uma cidade, uma torre, em um lugar para eles? Era onde estava o coração deles. Era onde Deus expôs o intuito deles buscarem essas coisas. Porque o que representava isso? O versículo 4 diz para nós, nós vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E a gente começa a ver alguns problemas. Deixa eu começar do fim, voltar no início. O que eles estão falando aqui que não seremos espalhados pela face da terra? Você vai lembrar de um mandato que Deus deu para o homem lá na criação. Quando ele cria todas as coisas, ele fala assim, homem, você e sua mulher, vocês vão fazer o quê? Crescer, multiplicar. E tem um finalzinho, encher a terra, mandato de Deus, a gente chama mandato cultural de Deus, ele disse isso para o homem, vocês vão criar, crescer, multiplicar e encher a terra. Agora o que esse povo está fazendo de uma forma, gente, esse povo conhecia a lei de Deus, ele não está falando aqui de gente que era alheio, assim, falando, quem é Deus, assim, quem? Eles sabiam quem era, eles conheciam a lei de Deus, e o que eles estão fazendo de forma proposital nesse momento? Não, Deus falou para a gente espalhar? Nós não vamos ser espalhados por essa terra, nós queremos estar juntos, nós somos um povo, nós vamos agora
construir o nosso império, nós vamos construir a nossa cidade, a nossa história, porque desse ponto aí, gente, perceba bem, nós estamos falando de muito tempo aqui, né, porque o povo cresceu, multiplicou, mas nós estamos falando de um povo, gente, que conhecia muito bem a consequência do pecado lá em Noé. O que aconteceu com os patriarcas dele, toda a ascensão deles, de onde que eles vieram, de Sem, Cã e Jafé, por que eles vieram desse povo? Porque havia só um homem chamado Noé e a sua esposa que sobreviveram a toda aquela história. Mas mesmo assim eles estão insistindo. Pode deixar que nós vamos montar nosso. Deus falou essa história de multiplicar, crescer, mas vamos fazer o seguinte: vamos construir a nossa cidade. E o que essa cidade provavelmente representava para eles? Era uma casa, era um lar para eles pertencerem. E essa torre que alcance os céus, queriam fazer algo significativo na vida, porque a sua vida era importante, né? Isso significava assim, a permanência, o nome deles seria lembrado para todo sempre. E eles dizem então no final, nós vamos fazer um nome para nós, porque eles queriam grandeza. E sabe o que é interessante de toda essa história? Já que eu voltei lá em Gênesis, porque Deus já havia fornecido isso aqui para eles. Deus já tinha dado uma casa para o homem, era o próprio jardim. Deus havia criado um paraíso para ele. Deus havia criado essa história de uma torre que alcance os céus, porque eles queriam não só alcançar a grandeza, ser famoso, mas queria deixar o significativo. De fato o homem já tinha isso, porque ele era vice-regente de Deus, ele não precisava alcançar e se achegar aos céus, porque o céu descia até o homem para se comunicar com ele. Deus, na viração do dia, já conversava com o homem, e por fim, fala de um nome que eles queriam para eles mesmos. Eles já tinham esse nome diante de Deus, só que isso foi perdido por causa do pecado. E esses monumentos que esse povo estava querendo construir, isso mostra que nós estamos quase no mesmo caminho, de que a gente está querendo buscar coisas que só são encontradas em Deus. A gente está querendo encontrar aqui um lar, uma casa, e a gente vai encontrar o tempo inteiro a Bíblia dizendo que vocês são forasteiros e peregrinos. Não se apega a isso aqui não, tá bom? Isso aqui é passageiro. A cidadania de vocês não é aqui. Mas a gente está querendo construir fortalezas. A gente está achando que o nosso lar é de fato aqui. E eu entendo, eu fui fazendo essa pergunta nos últimos dias aí, né? Eu falei, quem aqui gostaria de morrer, gente? Quem quer morrer? Ninguém quer, eu também não quero. Mas por que você não quer morrer? Eu falei, porque isso aqui é bom, né? Tá, beleza, tá tudo certo, você tem família, a vida é boa aqui. Mas se você está tão apegado a essas coisas desse mundo, que não consegue ver. Ontem nós tratamos isso com alguns jovens aqui na igreja, em Filipenses, que Paulo fala assim, gente, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas eu já não sei o que eu quero fazer, porque eu tenho que estar aqui e faço isso por vocês, porque eu sei que eu vou ter fruto do meu trabalho. Mas se eu for para o céu, encontrar com Jesus, isso é incomparavelmente melhor. O Márcio já falou sobre isso aqui na aula, né? Mas quem quer morrer? Ninguém quer, o Márcio quer. Mas a maioria de nós não quer morrer, porque nós estamos construindo esses monumentos aqui, achando que a nossa vida se resume a essa história aqui. Mas ele diz também, uma torre que alcança os céus, é ter algo significativo na vida, essas coisas importantes de permanência, deixar um nome, um legado. Mas por fim, talvez eu acho que é o mais grave deles aqui, que eles dizem que eles querem construir um nome para eles mesmos. Gente, esse povo era o povo de Deus, e essa mania de grandeza aqui, talvez de fama, alguma coisa, a gente quer deixar alguma coisa aqui. É por isso que você, quando encontra um famoso, você tira foto, porque isso é bom, te dá umas curtidas lá, né? Te dá uns likes lá. A gente tem isso, a gente corre atrás dessas coisas. Mas nós esquecemos que nós só vamos encontrar segurança, grandeza, um nome diante de Deus. Nós só vamos encontrar segurança diante dEle. Afinal de contas, você está trabalhando tanto. E eu sempre falo isso aqui, você está trabalhando tanto, e está construindo tanto, e está fazendo tanto, e está deixando tanto. E aí Jesus vai dizer, fala, louco, essa noite vão pedir a sua alma, para as coisas que você está construindo, para quem que você vai deixar? Qual que é o valor da sua alma?
E você querendo construir um império aqui, construir um nome aqui. Pensa lá no alto, no futuro. Pensa naquele que está reservado para você, o que Cristo vai falar de você no dia que Ele voltar. Mas você não quer pensar aqui. Isso aqui é uma linguagem muito figurativa. Isso aqui tem umas pitadas de humor, assim, né, de Deus, diante desse texto. Porque eu quero que você imagine Moisés contando essa história, narrando essa história para o povo que havia saído do Egito, né, escravo. Eu preciso te relembrar isso daqui. Para que Moisés está escrevendo? Lembra que o povo havia passado 400 anos de escravidão no Egito. Aí Moisés vai lá, Deus escolhe Moisés, ele tira, lembra, das 10 pragas, o mar se abrindo, eles estão voltando para a terra prometida. E bem pertinho dessa terra, próximo deles entrarem, Deus agora pede para Moisés, e Moisés começa a registrar toda essa história aqui. E ele começa a contar isso para o povo. Gente, quero contar para vocês o que aconteceu bem antes da gente lá, uma história, um povo. Eles queriam construir uma coisa muito grande aqui. Disseram, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em vez de pedra, e piche em vez de argamassa. Aqui Moisés, ele, assim, não foi só um detalhezinho aqui não, eu fico imaginando assim, Moisés contando essa história, e eles entendiam muito bem de construção. Aquele povo que estava no Egito, também entendia, porque eles construíam palácios, eles construíram escravos lá. E ele falou, peraí, esse povo querendo construir uma cidade, uma torre, com tijolo e piche, ao invés de pedra, que ele está dizendo aqui, ao invés de pedra e argamassa. Esse povo é louco, isso não faz o menor sentido, para mostrar o tanto que esse povo estava cego, por causa do seu próprio orgulho, da sua própria condição. Queria edificar uma cidade, uma torre, e a ideia aqui não é que eles queriam alcançar o céu, assim, de ser infinito, né? Mas talvez de alcançar as nuvens, assim, de grandiosidade mesmo, né? De mostrar isso. Eu falei, gente, agora você imagina, Moisés contando essa história para nós aqui, o povo acabou de sair do deserto, eu falei, gente, esse povo estava querendo construir uma torre, uma cidade, construir isso, sabe com o quê? Não tinha pedra nessa região, não tinha argamassa, piche e tijolo com cimento, ou com barro ali, com um troço que eles queimavam lá, e gente, isso não fazia o menor sentido. Querendo buscar coisas nesse mundo, que só Deus pode proporcionar, só Deus. Mas então, eles continuam ainda dizendo a respeito disso daqui, né? Quebrando toda essa ordenança, isso aqui é um esforço da realização humana para resolver o problema desse mundo, mas sem admitir o pecado e sem recorrer a Deus. Isso não faz sentido algum. Lembra de uma história de um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia? É onde Daniel estava. Talvez você lembre dessa história. Daniel foi lá para a fornalha, na cova. Lembra disso tudo? Então, tem uma história muito parecida com isso aqui. Porque Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua muito grande e tal. Daniel interpretou. E aí ele foi avisado de uma coisa, assim, ô Nabucodonosor, não fica se orgulhando não, cara, porque tudo que você tem é de Deus. E aí passa uma história, ele falou assim, você teve um sonho, essa estátua vai cair, você é essa estátua, porque seus pés são de barro, você está construindo um império aqui, mas você vai conhecer e ver quem é esse Deus, que não divide a sua glória com ninguém. Está querendo construir impérios aí, não está? Certo. Passou esse tempo, ele meio que, não sei se esqueceu essa história, mas ele chega no palácio dele, isso é narrado para nós, palavra de Deus. Ele chega no palácio dele na sacada, e fala assim, uau, olha o que eu construí, com a força dos meus braços. Sabe o que acontece com ele logo depois? Ele vai pastar como um animal, porque Deus pesou a mão sobre ele. Depois pode ler essa história lá. Foi ver como um animal, pastando. Até que depois Deus transformou essa situação, ele reconheceu, ele falou assim, rapaz, eu estava louco de achar que isso aqui sou eu. Olha o que Deus fez comigo aqui. Gente, diante de Deus, ninguém se gloria, ninguém, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse é o nosso Deus. Ele fala, nossa, mas que Deus esquisito é esse, que Deus orgulhoso, a glória, é claro, ele é o Criador, ele pode, nós somos criatura dele, fomos criados para a glória dele, e é isso que a gente aprende em segundo lugar.
que somente a Deus glória. Isso é um dos lemas da reforma, só lhe deu glória. E aí, versículos 5 e 6 diz, mais uma vez aqui a gente encontra uma linguagem, um certo senso de humor aqui de Deus, e Moisés registrando, porque ele diz assim, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, eles falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Gente, eles estavam querendo construir uma torre para chegar aonde? Adiantou, né? Chegar na presença de Deus. Aí Deus diz assim, vamos descer para ver o que está acontecendo? E ele diz isso aqui um pouquinho mais para frente, né, no versículo para frente aqui, ele vai dizer, versículo 7, venham, desçamos e confundamos. Com que ele está conversando, gente? Desçamos e confundamos. Com a própria trindade ali, certo? Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está dizendo, olha só, esses homens estão querendo construir uma torre para chegar até a gente. Vamos descer lá? Porque, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro começar a construir uma torre com tijolo. Né? Naquela época eu não fico imaginando a gente subindo com cimentinho, igual a gente sobe parede aqui hoje, não. Sem estrutura metálica nem nada, subindo uma torre dessa, né? Que a gente tem engenharia toda para isso. Eu falei, não, gente, não faz sentido, esse povo é doido. Aí Deus depois vem dizer, vamos descer lá? Afinal de contas, né? Eles nunca vão chegar aqui. E é interessante, porque assim, não foi logo no começo, porque a ideia que nós temos aqui, vamos descer para ver essa cidade e a torre que eles estão edificando, já tinha passado um tempo. E Deus viu essa história que estava no coração do homem. E por fim ele diz, eles são um só povo, né? E começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Gente, que história é essa que nada vai poder impedir? Eles nunca vão chegar ao céu. Mas a história que Deus está dizendo aqui, é porque ele provavelmente lembra o que aconteceu com Noé. E Deus se compadece, a gente começa a encontrar graça em toda essa história. Porque talvez você tenha aprendido que Deus trouxe julgamento e peso, não foi? Que Ele confundiu as línguas, espalhou todo mundo. Você falou, nossa, esse Deus agora, né, pesou a mão e o povo, tudo foi espalhado, ninguém entendia nada. Mas eu vou te mostrar como que Deus é gracioso nesse momento. Porque de fato Ele traz julgamento. Mas esse ponto que Ele está falando aqui, que nada vai poder impedir o que eles planejam fazer, porque provavelmente, o que está na mente de Deus é, então, eu já destruí a terra uma vez por causa do pecado, e eu não quero fazer isso de novo. Vamos descer lá? Porque se a gente deixar do jeito que está, daqui a uns dias, nada vai impedir deles se chegarem de novo, nessa mesma situação, e eu vou ter que agir agora com peso e julgamento. Mas o que Deus faz? Derrama graça. E Ele confunde a língua daqueles povos. E você lembra que eu disse lá para vocês em Gênesis, quando Deus falou assim, cresçam, multipliquem e encham a terra. E o que Deus está fazendo aqui agora? Confundindo a língua desse povo, e eles se espalharam por sobre a terra, Deus cumprindo o propósito dEle, independente da vontade humana. Deus é soberano, a glória é somente dEle, os propósitos dEle sempre vão se cumprir. Independente de governo, independente de perseguição, sempre vai se cumprir porque Ele é Deus. E é toda honra, e é toda glória que nós estamos falando aqui, que são somente a Ele. E aí, que graça é essa que nós estamos vendo? Ao invés de Deus chegar lá e Ele podia consumir aquele povo de novo, derrubar, esse povo estava construindo, podia derrubar essa torre, matar todo mundo ali, que acabava com essa história. Aí Deus falou assim, não gente, eu quero que você saia daqui com essa ideia, de que a próxima vez que você ouvir falar sobre a torre de Babel, você vai entender que existe um Deus que é gracioso, um Deus que é bondoso, porque ao invés de acabar com aquele povo ali, Ele falou assim, vocês vão se espalhar por toda a terra, e sabe por quê? Por que o povo deveria multiplicar e encher a terra? A gente vai voltar lá para Gênesis de novo, no comecinho de novo, só pega esse detalhe aqui, porque eu já vou partir para o último ponto. Por que eles foram espalhados por toda a terra, agora toda língua, tribo, nação espalhada por toda a terra? Porque o plano inicial de Deus sempre foi crescer, multiplicar e encher a terra, para que a glória de Deus se espalhasse por toda a criação. Agora eles estão querendo que esse povo se juntar, para que eles tenham o nome e a glória. Deus falou assim, não, não é assim, a glória é minha, vocês vão voltar a espalhar, crescer e multiplicar, e o meu nome vai ser conhecido por
toda a face da terra. Deus usando de graça com esse povo rebelde. Deus usando de graça conosco, um povo rebelde que quer construir monumentos para si mesmo, querendo fazer o nosso nome, eu querendo fazer o meu nome ser engrandecido. E Deus derrama graça quando Ele diz: não, as coisas não são assim. Eu não compartilho minha glória com ninguém. E aí você vai lembrar de um texto. Pode passar, por favor. Lá em Apocalipse 7, 8 e 9, olha lá embaixo. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Enquanto a gente está querendo buscar e construir essa cidade, esses monumentos, essas torres diante de nós mesmos, a gente vai encontrar que Deus está construindo uma cidade muito melhor diante da promessa que Ele fez. E o que o homem não conseguiu realizar com a sua própria força, Deus constrói com o seu Espírito. A gente precisa olhar um pouquinho mais adiante da história, porque lembra esse povo querendo fazer o seu nome grande? Lembra desse povo querendo construir uma história, uma cidade? Deus vai lá e espalha esse povo. Capítulo 12, Deus chama Abraão. Lembra o pai da fé? Abraão? Ele falou assim: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação, vai ser em número. Ele diz: as nações da terra serão abençoadas por você, e eu farei o seu nome grande. Olha a diferença de um povo querendo fazer o seu nome e Deus agindo. Agora, quando Deus age, trazendo esperança e salvação para o seu povo, dizendo: eu vou fazer o seu nome ser grande. E Ele faz isso, construindo um povo, da qual nós fazemos parte, e o nome que é conhecido é o nome que está acima de todo nome, que é de Jesus Cristo. E é para isso que nós somos chamados, para proclamar quem é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque uma cidade está sendo preparada, nós começamos falando sobre isso aqui hoje nesse culto, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde habita justiça, no qual todos nós habitaremos. Sabe quem está sentado no trono? É o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Nós estaremos lá servindo esse Deus. E ainda em Apocalipse ainda fala que nós receberemos um novo nome, e é o nome que se identifica com Jesus Cristo. Gente, tudo isso que você está correndo atrás, toda essa história de felicidade, de alegria, de encontrar paz, você só vai encontrar isso diante de Deus, através de Jesus Cristo. Porque essa história é dele, é para Ele e por meio dele. Somente em Jesus que você vai encontrar essa grandeza ou grandiosidade, segurança, descanso, paz, pertencimento. Somente em Jesus Cristo. Tudo isso que você está correndo atrás, aí o Eclesiastes vai falar: eu não vou voltar nisso, eu vou você correr atrás do vento. É interessante quando ele vai nesse texto dizer assim: o que é isso, correr atrás do vento? Ele fala: eu já tive mulheres de mulheres, já tive palácios, mais do que qualquer outro, eu já experimentei de tudo nessa vida, tudo que você imaginar, tudo que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Sabe o que é isso no final do tempo? No final de todas as coisas? Correr atrás do vento. Para de ficar olhando para essas coisas aqui. Olha lá para cima. Nele sim, tudo faz sentido. Nele, a nossa vida vai encontrar sentido e propósito e identidade. Tudo isso que você está correndo atrás e até hoje não achou, é somente em Deus que você vai encontrar. E a conclusão que a gente chega: há duas torres sendo construídas. A sua, como monumento para você, é o seu nome, sua grandeza. E essa torre é de uma decepção inevitável, porque no final da história você vai perceber que isso vai dar em nada. Mas há uma outra torre, que é a que Deus está construindo através de você. E essa tem significado eterno. É uma forte torre de refúgio na qual você pode correr
e ser salvo? Qual torre que você está construindo para você? Como é que a gente pode sair daqui então e aplicar isso na nossa vida? Primeiro, ninguém consegue resistir a Deus, entenda isso. Esse povo tentou fazer algumas vezes, não só eles, mas um povo um monte de vezes tentou resistir a Deus, isso não é possível. Não é, porque nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso. E talvez você está aqui nessa noite e a vida inteira você resistiu a esse Deus e se entregar para Ele. E é nessa noite que Deus está trazendo salvação para a sua vida e graça. Onde Ele te apresenta Jesus Cristo e te convida a se render aos pés desse Salvador. Para que você encontre sentido, para que você encontre propósito, alegria, tudo isso que você está buscando, tudo isso que você sempre buscou. Em dinheiro, em fama, em reputação, em status, em sexo, em qualquer outra coisa. Não resista mais, se entregue. Segundo, busca em Deus aquilo que você está procurando em si mesmo. É só nele, já falei muito sobre isso aqui. Busca nele. Quebre o seu orgulho e os seus ídolos. Lembre que foi um povo orgulhoso, querendo fazer com suas próprias forças, querendo fazer o seu nome conhecido. Mas quebre esse orgulho desse seu coração aí. Se renda ao Senhor, é o nome dEle. Isso aqui acontece muito em igreja. Quando a gente está falando sobre essa questão de orgulho, às vezes a gente tem certos departamentos, certas áreas da nossa vida assim, que a gente cuida, que a gente zela, e aí chega outra pessoa, chega gente na igreja, chega gente nova, e aí você, ao invés de ter humildade para entender e saber que o tempo está mudando, que as coisas estão caminhando, você quer que o seu nome seja conhecido, você quer que o seu nome permaneça na história, ao invés de entender que o Senhor é o dono da igreja, que o Senhor é que faz essa história acontecer. Quarto lugar, existem unidades que são para o bem, mas outras que não são. A unidade é necessária. Vou colocar um termo da igreja aqui também. Mas quando um povo se une para fazer o mal, quando você se une com outras pessoas para fazer o mal, eu falei assim, não é para fazer o mal para matar alguém ou qualquer coisa não. Quando você une com pessoas para ficar falando mal da vida dos outros, está usando a sua mente, a sua língua, o seu corpo, unidade, né? E gente fofoqueira sempre faz isso, né? A gente gosta de falar dos outros, ele chega sempre perto, assim, vai beirando, aí começa, solta uma, né? Uma coisa mais leve assim, você ficou sabendo? Aí se tem outra, fala, opa, ele vai, opa, fiquei, ele é mesmo, aí vai juntando. Para com isso. Para com isso. Você foi chamado para a glória de Deus. E por fim, problema de comunicação se resolve em Jesus Cristo. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque esse povo deixou de buscar o Senhor, e aí Deus pesou e essa língua que se espalhou, né? Se espalhou muito assim. Eu fico imaginando essa cena. Eles estavam lá construindo, e já tem um tempo que eles estavam juntos, porque estavam construindo. E aí tudo bem, estava tudo certo, tudo caminhando, e aí a coisa acontecendo, e de repente, eles passam a não se entender mais. Falei, gente, esse bicho deve estar surtado, pegou sol demais. Não estou entendendo nada do que ele está falando. O que é isso? Eu falei, mas eu estou entendendo aquele ali, isso aqui eu não entendo. Você imagina o caos que virou aquele troço ali? A confusão. Aí eu falei, não, vamos parar com essa história, vamos parar com isso, cada um pega a sua trouxa e vamos embora, acabou lá, aquele troço ficou inacabado. Problema de comunicação, a gente resolve em Jesus Cristo. Problema de comunicação dentro da sua casa, você resolve com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a gente teve um vislumbre do que aconteceu no dia de Pentecostes. Povo de todas as línguas, de todas as raças, tribos e nações se uniram. E agora Deus traz entendimento através do Espírito do que eles estavam vivendo ali. É só em Jesus Cristo que essas coisas acontecem. E lá no final também é a mesma coisa, gente espalhada por todo mundo. Vai estar em Jesus Cristo, e todo mundo agora uma só voz, rendendo ao Senhor. Você está com um problema dentro da sua casa, você só vai encontrar a solução em Jesus Cristo. É só nele. Para de ficar procurando essas coisas loucas do mundo aí. Em Jesus Cristo, você vai encontrar a solução para isso. Renda-se. Para de querer ficar buscando a glória para você. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Essa história é sobre Ele. Lembre sempre disso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos diante dessas histórias aqui de gente orgulhosa,
de gente que estava buscando segurança, estava buscando a alegria, o pertencimento, diante de si mesmos. Nos livra disso, Pai, nos livra disso. Que a gente possa fazer tudo para a honra e glória do Senhor, que o Senhor seja glorificado, através da nossa profissão, do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa língua, no nosso agir, que o Senhor seja exaltado. Ajuda-nos, Senhor, quebra-nos, humilha-nos diante da Tua presença, ensina-nos, ó Deus, que é ao Senhor que nós devemos todas as coisas, que tudo que nós temos e tudo que nós somos seja para a honra do Senhor, todos os nossos talentos, todos os dons que o Senhor tem nos dado, sejam para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e que através disso a glória do Senhor seja espalhada por todo o mundo. Nós oramos nesse nome de Jesus. Amém. Gente, tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? A gente quer dar um presente da igreja para você. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Por gentileza, coloque em pé, para a gente poder conhecer, saber que você está aqui com a gente. Levanta com vergonha mesmo, constrangido. Fica em pé aí, só para a gente... Todo mundo de casa? Fora os vergonhosos, né? Que eu vejo daqui da frente, eu sei que você está visitando a gente. Depois eu vou chegar aí para te cumprimentar. Gente, durante essa semana aí, encontro de homens toda quinta-feira, às 19h30 aqui na igreja, tá certo? Os homens. Encontro de adolescentes, voltamos, né? A galera voltou aí sexta-feira, toda sexta-feira às 20 horas, e tem muita coisa boa acontecendo aí, gente. Day camp, acampamento, uns encontros aí. Se você quiser ficar sabendo, é só na reunião para você ficar sabendo, tá bom? Não vou divulgar nada aqui para você vir na reunião toda sexta-feira às 20 horas. Até 18 anos você está convidado para participar. Os jovens, nós voltamos também, só volta era aquele horário ali para as 20 horas, mas todo sábado aqui na igreja. Escola dominical, gente, nós começamos a estudar hoje sobre aliança. Que aliança é essa? E eu estou pulando algumas partes de Gênesis aqui, como lá em Adão, em Noé, Abraão, eu não vou falar, vou pular essa história, porque nós estamos estudando isso aqui na escola dominical, sobre a aliança que Deus faz com esse povo, até chegar em Jesus Cristo, tá bom? Então vem 9 horas da manhã, é o café da manhã, todo mundo é convidado para participar, você não paga nada por isso. E aí você pode, você já pagou através de seus dízimos, suas ofertas, né? Porque que funciona por conta disso. E aí você vem 9 horas da manhã, participar do café da manhã, e 9h30 começa a nossa aula. Gente, antes de terminar, é só um recado aqui. Como é que nós vamos funcionar a respeito do nosso discipulado, que eu preciso dar uma explicação para a igreja, como é que nós vamos caminhar em nosso discipulado. Nós adotamos aqui uma metodologia que é o Life on Life, e algumas mulheres já estão inseridas nesses grupos aqui da igreja, tá certo? Só que a partir dessa semana, nós vamos mudar um pouco a forma como tem acontecido. Os grupos do Life, alguns vão continuar até terminar, mas nós vamos ter novos grupos a partir dessa semana. E como que vai funcionar? Eles vão acontecer aqui na igreja. Quinta-feira, às 19h30, tá certo? E aí os homens vão ter um grupo, todos os homens que vierem participar, já participam aqui a quinta-feira, às 19h30, vai ter um grupo específico para homens. Nós temos alguns grupos que são específicos para as mulheres, e as mulheres vão precisar fazer uma inscrição, tá certo? Para os homens é porque a gente já tem um grupo funcionando e rodando aí, né? Com ali, os filhos, tem uma galera já, o Henrique já está conduzindo o grupo. Mas as mulheres, você mulher que deseja participar desse grupo de discipulado, o que é isso? O que é esse grupo de discipulado? Você vai estudar a Bíblia com algumas outras mulheres, você vai aprofundar em algumas doutrinas, tá certo? E isso vai acontecer aqui na igreja, e você precisa ter o compromisso, e não é só querer participar, você precisa ter o compromisso, porque é toda quinta-feira, você precisa estar presente. Tá certo? Você precisa fazer esse compromisso, falar assim, não, eu quero participar, mas eu tenho disponibilidade. Às vezes você vai ficar com preguiça, mas vai vir mesmo assim, porque tem um material, você precisa fazer devocional, você precisa escrever, tá certo? E esse grupo é para caminhar e desenvolver mesmo, juntos. Ele vai durar até final de junho, é só um semestre, inicialmente, tá certo? Esse é um outro método que nós estamos usando aqui, o Discipulado Vida, que ele vai durar cerca de 4 meses, até o final de junho, certo? Nós vamos caminhar. E por que é aqui na igreja? Porque nós vamos fazer um grande grupo, onde eu vou estar explicando algumas coisas a respeito do estudo, e depois nós vamos para o pequeno grupo, aí sim,
o grupo das mulheres, o grupo dos homens, o grupo dos adolescentes, se quiser vir aqui, tiver o discipulador, o grupo dos jovens, aí sim nós vamos separar, e são grupos pequenos, de no máximo 6 pessoas, para que haja comunhão, e esse grupo vai rodar sempre o mesmo grupo até o final do semestre. Tá certo? Eu sei que é muita informação que eu estou falando aqui, né? Mas só para você entender, você tem o desejo de participar? Homem, você pode vir, você foi privilegiado dessa, é só vir aqui, mas eu quero que você tenha o compromisso de estar aqui toda quinta-feira, tá certo? Mulher, você quer participar também? Vai precisar fazer a inscrição durante a semana, tá certo? Porque as vagas elas são um pouco mais limitadas aí. Tá claro isso, gente? Quer estudar a Bíblia, quer aprofundar, quer crescer, quer entender como é que é um discípulo de Jesus, como é que ele vive, como é que, né? Quero ser transformado, eu quero gente para caminhar comigo, vem fazer parte do discipulado, tá certo? Vamos ficar em pé para a gente orar? Acho que é isso, né? Não tem nada não. Vamos encerrar esse nosso tempo juntos. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, ajuda-nos, ó Pai, a pensar na cidade celestial, no que o Senhor está construindo, que o Senhor construa essa torre em nós, que a gente seja edificado pelo Senhor e o Teu Santo Espírito, que seja uma semana abençoada, Pai, diante do Senhor e da Tua Santa Presença, que a nossa vida, tudo que fizermos, seja para glorificar o Senhor. E eu peço para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito, seja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Gente, tem um lanche esperando vocês lá fora, tá bom? Não vai embora não. Boa semana.